Bom, pessoal, então o objetivo da aula de hoje é a gente discutir a área de conhecimento de gerenciamento de riscos do PMBOK, tá? Então, antes da gente entrar nos processos de gerenciamento de riscos, é importante a gente definir o que é um risco, tá? E o risco ele é considerado um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, pode provocar um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto. Então, é importante destacar que o risco ele pode ser também um evento adverso, mas que pode trazer um resultado positivo para os objetivos do projeto, tá? Dando um exemplo especificamente no contexto de desenvolvimento de software, que é o que nós estamos estudando, eventualmente você pode ter um produto de software, vamos colocar um cenário aqui no qual existe uma empresa que tem um produto de software, que tem vários clientes, e que um dos clientes requisita o desenvolvimento de um novo módulo para esse sistema. No entanto, esse novo módulo ele pode ser utilizado, ele pode ser possivelmente replicado para outros clientes. Então, isso pode ser visto como um evento ou uma atividade incerta, porque você de repente ainda não sabe qual é o escopo desse módulo, mas pode ser um evento positivo para o projeto como um todo, para o produto como um todo, caso a especificação de requisitos seja feita com o intuito de permitir que esse módulo seja passível de adaptação para outros clientes. Também pode ser um risco negativo, caso o cliente não aceite isso, tá? Então, o gerenciamento de riscos ele vem com o intuito de fornecer condições adequadas para que os eventos com impactos negativos sejam evitados e que os eventos com impactos positivos ocorram de fato. Os riscos eles normalmente são caracterizados ou medidos através de uma série de fatores, tá? Entre eles a probabilidade de ocorrência desse risco, o impacto ou quantidade de perda, ou seja, a extensão de perda ou de ganho resultando da incidência desse risco, a frequência de ocorrência desse risco, ou seja, quantas vezes esse risco pode ocorrer e pode afetar para melhor ou para pior o projeto, e em qual período esse risco pode ocorrer, ou seja, em qual fase do ciclo de vida do projeto o risco é esperado. Tá? O fato é que a execução de qualquer projeto, dada as incertezas do projeto, existem riscos e muitas vezes é importante você correr esse risco, ainda que ele seja negativo. Afinal de contas, normalmente existe um retorno em função da ocorrência desse risco. O que o gerenciamento de risco propõe é que você esteja preparado para esse risco, que você tente identificá-los e que você, mais uma vez, esteja preparado para o risco. Então, o gerenciamento de riscos no PMBOK ele envolve os processos relacionados à identificação, análise e resposta aos riscos do projeto, o que inclui uma tentativa de maximizar os resultados de ocorrência positivos e minimizar as consequências de eventos adversos ou negativos. O PMBOK ele prevê a existência de 6 processos: o planejamento do gerenciamento de risco, a identificação desses riscos, a realização de análises qualitativa e quantitativa dos riscos, especialmente para os projetos de maior, para os riscos de maior prioridade, o planejamento das ações de resposta aos riscos e, por fim, o monitoramento e controle dos riscos que ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto. Uma das principais saídas é um plano de gerenciamento de riscos. Esse plano ele pode estar ou como um documento separado, ou ele pode ser uma seção de um plano de projeto, especialmente em projetos de curta duração. Tá? E o gerenciamento de riscos do projeto, ele inclui então processos que tratam da realização, identificação, análise, respostas, monitoramento, controle e planejamento do gerenciamento de riscos de um projeto. E a maioria desses processos eles são atualizados durante todo o projeto. Ou seja, não basta identificar um risco ou alguns riscos no início da execução do projeto e não rever esses riscos identificados, não tentar identificar os riscos durante a execução do projeto. Via de regra, os riscos podem ser identificados diariamente no monitoramento e controle diário do projeto. Os riscos podem ser identificados, pode-se buscar identificar mais riscos
em reuniões específicas de marco no final da execução de uma fase do ciclo de vida, nos momentos que você estiver gerando um documento status report, você pode avaliar os riscos relacionados à execução do escopo, à execução do projeto dentro do prazo, dentro do orçamento acordado com o cliente, relacionados ao comprometimento dos stakeholders com o projeto, ok? Então, o gerenciamento de riscos, ele possui processos que estão distribuídos principalmente nas fases de planejamento, ou melhor, nas áreas de processo do grupo de planejamento, desculpe, nos grupos de processo de planejamento e monitoramento e controle dos projetos, tá? Isso significa, mais uma vez, que a gerência dos riscos deve ser executada durante todo o ciclo de vida do projeto, ok? Então, vamos ao primeiro processo, que é o processo de identificação de riscos. A identificação de riscos envolve a determinação dos riscos que podem afetar o projeto e a documentação das suas características. E muitas empresas imaturas muitas vezes têm dificuldade em identificar riscos. E a literatura traz alguns fatores de riscos que podem ser identificados, e a partir desses fatores de risco nós podemos então mapeá-los para categorias de riscos ou para riscos de maneira mais concreta. Por exemplo, o que é um fator de risco? Relacionado ao cliente, por exemplo. Se você vai fazer uma reunião de análise e o cliente sempre está indisponível para fornecer os requisitos do projeto, isso com certeza é um fator de risco que pode levar ao atraso do orçamento, ao atraso na execução do projeto devido a um escopo mal definido. Se o escopo está mal definido, a gente tem infinitos riscos, né, infinitos problemas relacionados a risco, desde da dificuldade, né, para estimar o tamanho, o esforço do projeto, até dificuldade em estimar o custo do projeto. Se existe falta de comprometimento formal do cliente com o projeto, ou seja, para validar os requisitos do projeto, isso pode ser um problema também, que também pode ser que pode surgir em riscos relacionados a prazo, custo, etc. Então aqui existe uma série de fatores de riscos, tá? Relacionados ao projeto, à complexidade do projeto, projetos envolvendo novas tecnologias, a qual a equipe técnica não tem experiência, necessidade de integração, aqui está interação, mas integração entre sistemas também pode ser um fator de risco. Tá? Equipe de desenvolvimento, concentração do conhecimento em apenas um membro da equipe, o resto não tem experiência, isso pode ser um problema. Equipe de desenvolvimento não familiarizada com ferramentas, ou com tecnologias, ou com uma versão específica do processo. Por isso mesmo que em projetos de melhoria de processos de software, nós normalmente implantamos processos em projetos pilotos e não em toda a organização de uma vez só. Então, essa implantação ela deve ser gradual. Tá? Membros da equipe inexperientes, rotação de pessoal na equipe de projeto, quanto à infraestrutura, baixo desempenho das ferramentas disponíveis, disponibilidade da equipe de suporte. Então, existem vários fatores de risco. Eu recomendo fortemente que quando você for identificar riscos de projetos, se você não tem experiência com isso, busque por algum tipo de tabela com fator de risco e utilize essa tabela para apoiar na identificação dos riscos, pelo menos, tá? Então, por exemplo, disponibilidade do cliente pode gerar riscos de atraso no projeto, de cancelamento do projeto. Eu até diria que outros riscos aqui podem ocorrer, inclusive quanto à qualidade, quanto a custo ultrapassar, tá? Atraso dos compromissos agendados. Então, vocês encontram na literatura facilmente fatores de riscos e associação desses fatores aos riscos do projeto, ok? Via de regra, os riscos são identificados pelo seu nome, descrição, data de identificação, inclusive durante avaliações de modelos de maturidade como o CMMI ou MPS-BR, um dos critérios que o avaliador pode utilizar para saber se a empresa está realmente monitorando e controlando os riscos e se está identificando com frequência é a data de identificação desses riscos. Se a equipe de projeto identificou riscos apenas no início da execução do projeto e depois não identificou mais nenhum risco, isso pode ser aí uma amostra de que a empresa
só identificou risco no planejamento, depois não monitorou e acompanhou esse risco. Um outro fator que deve ser olhado é o status do risco. Se esse risco foi identificado, se ele foi tratado, se ele ocorreu, se ele não ocorreu, se houve um plano de resposta ao risco, se esse risco é um risco residual proveniente da execução de outro plano de resposta a risco, ok? E duas características importantes na identificação do risco são a probabilidade de ocorrência desse risco e o impacto, caso esse risco ocorra. Esses dois fatores eles vão ser melhor trabalhados nos processos de análise qualitativa e quantitativa de riscos. Ok? Por fim, o custo estimado para combater esse risco, caso ele ocorra, né, que é e o responsável por gerenciá-lo. E, por fim, o possível sintoma de que esse risco vai ocorrer. Okay? Então, são esses os fatores, os dados que nós precisamos identificar, os principais dados sobre a identificação dos riscos. Existem uma série de técnicas que podem ser utilizadas para a coleta de informação, desde brainstorms ou a utilização de vários especialistas para obter a opinião a respeito do risco, que é a técnica Delphi, entrevistas, análises SWOT, né? E assim, em projetos pequenos a gente pode usar o brainstorm mesmo, e as reuniões de marcos ou reuniões diárias, caso você esteja utilizando alguma metodologia ágil como Scrum, por exemplo. O PMBOK ele provê também uma estrutura analítica de riscos, que é uma estrutura analítica com categorias de riscos. Eu acho que aquela tabela que eu mostrei alguns slides atrás, ela também tem algumas categorias de riscos, mas ela vai um pouquinho além dessa estrutura analítica de riscos e mostra alguns fatores de riscos mesmos e, consequentemente, os riscos associados a esses fatores. Eu acho que ela é um pouco mais interessante do que essa estrutura analítica de riscos. Ok? Então, a gente chegou então na análise qualitativa de riscos. Uma vez identificado o risco, é importante priorizá-los para definir quais riscos serão tratados, quais riscos não serão, quais riscos terão respostas, planejamento de respostas para eles, porque não é necessário que você planeje a resposta de todos os riscos. Pode ser que você tenha riscos que têm uma baixíssima probabilidade de ocorrência e um risco que, além de ter baixa probabilidade, o impacto não seria tão alto. Então, nesse caso, você não teria um planejamento do risco. Então, um dos objetivos da análise qualitativa de riscos é priorizar os riscos, para que haja, então, uma análise ou uma ação adicional subsequente através de avaliação e combinação da sua probabilidade de ocorrência e do impacto. Okay? Vocês vão encontrar também na literatura diversos exemplos de matriz de probabilidade de impacto. Tá? Então, aqui eu tenho 5 probabilidades de ocorrência e 5 níveis diferentes de impacto. Tá? Por exemplo, extremamente improvável, remotamente provável, provável de ocorrência, né? Possível ocorrência, provavelmente irá ocorrer, é quase certo que ocorra, e aqui eu tenho os impactos, né, em vários níveis diferentes. Tá? Então, o impacto é insignificante, e aí por diante. Né? É importante que cada empresa consiga adaptar esses modelos de matriz de probabilidade de impacto, dado o contexto dos projetos que ela executa. E aí essas linhazinhas verdes, esses quadrinhos verdes, azul, amarelo ou vermelho, eles indicam aí qual é a ação da empresa em função da ocorrência do risco. Se o risco é intolerável, por exemplo, se o risco é alto, mas é tolerável, e por fim, se o risco é aceitável, não requer nenhum tipo de ação sobre ele. Tá? Esses valores eles são obtidos através da multiplicação desse valor por esse e assim sucessivamente, a linha pela coluna. Ok? Por mais que isso seja uma matriz de probabilidade de impacto que tenha números, ela ainda é considerada uma qualitativa. Tá? Nós já vamos explicar o quantitativo
nos próximos slides. Eu vou parar por aqui a aula e na próxima aula nós vamos estudar análise quantitativa.